Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Meu convidado de hoje é o Luiz Quintanilha, CEO e cofundador da Cana, uma startup, que fala muito sobre esse mercado de cannabis. Seja muito bem-vindo, Luiz. Eu é que agradeço, Lene, o convite. Muito obrigado. Fala mais pra gente, então, primeiramente sobre a atuação no mercado. Como é que você classifica os desafios também da Cana? Legal. A Cana é uma comunidade que impulsiona práticas de cultivo sustentável e agricultura regenerativa através de uma plataforma que audita a cadeia produtiva de cannabis. E aí, quando a gente está falando de cannabis, existe sempre um grande tabu em torno da planta, em torno do tema, o que acaba dificultando muito também a entrada desses produtores que querem fazer um trabalho sério aqui no país, por exemplo. Então, plantar cannabis hoje não é tão simples quanto plantar batata, né? Não é simplesmente você se regular de uma maneira simples, você tem que entrar com processo judicial, você tem que explorar espaços na lei que possa fazer com que você avance durante todo esse processo. Não, e quando a gente fala também da cannabis como um todo, tem a questão da saúde interligada, do uso medicinal disso, desse produto, como está também o andamento desse enquadramento, dessa legalização, digamos assim, em alguns lugares, né? Como é que você enxerga isso? É também um outro desafio grande. É um desafio grande, ainda bem que para o aspecto medicinal a gente está bem servido, a gente tem evoluído muito, né? Então hoje, num levantamento da Kaya Mind, a gente viu que tem mais de 101 empresas que plantam cannabis hoje, que servem esse medicamento para a população. A gente tem mais de 430 mil pacientes que se beneficiam desse produto e realmente hoje a gente vê que esse mercado ele já não é mais um mercado que está em formação, ele já se formou, ele já é uma realidade, ele está em crescimento. Então esse aspecto ele é muito bem servido aqui dentro do Brasil. Claro que nem sempre foi assim, né? A gente vê que essa luta ela veio de alguns anos, né? Desde 2009, quando a gente teve ali a primeira associação que começou a se formar mediante aos habeas corpus dos próprios fundadores, né? Que conseguiram essa medida judicial para poder plantar cannabis e com o excedente da tua produção destinar para outros pacientes. Então foi esse o modelo que foi percebido dentro da lei brasileira, né, onde os produtores conseguiriam avançar nesse tema. A gente pode considerar então que já houve essa quebra do tabu e agora é só mecânica fina mesmo de assimilar mais o andamento desse mercado? Como é que podemos analisar esse tipo de momento atual que vivemos com relação ao cannabis? Legal, eu acho que o tabu ele não foi quebrado, ele está sendo desconstruído aos poucos, né? Hoje a gente vê, nessa mesmo anuário também teve uma pesquisa que, ao perguntar para as pessoas sobre se elas apoiam ou não o uso do medicinal, a gente teve ali em torno de 52%, 53% das pessoas respondendo que sim. Então, por aí você já percebe que ainda é bem dividido quando perguntado sobre outros aspectos da cannabis de maneira geral, ou houve um desconhecimento, como é o caso do industrial, ou mesmo, como é o caso do uso adulto, há uma reprovação da população por parte da planta. Essa questão geracional, então, pega bastante, né? Se torna cultural e geracional, né, Luiz? É por aí que a gente entende o porquê dessas diferenças de interpretação, de aceitação? Sim, tem toda uma tratativa histórica, né? Uma imagem que foi construída e agora está sim conseguindo ser desconstruída. A gente viu que na pandemia teve um belo avanço, a gente viu 18 países aderindo à legalização, então hoje a gente tem mais de 40 países. E o que aconteceu? Conforme esses países iam legalizando aspectos da cannabis como um todo, isso permitiu que muita pesquisa surgisse, muito dado importante, envolvimento de universidades, do governo, e aos poucos a informação foi mostrando que esse tabu e essa imagem que se foi construída não era exatamente isso. Sim, a gente tem aspectos negativos da planta, ela é uma droga, mas a gente também tem os aspectos positivos, como por exemplo, o uso medicinal. No uso industrial também tem muito aspecto positivo, de maneira geral. Não, é aquela máxima, né? Remédio e veneno, a diferença é a dose. Então, é o uso consciente e direcionado. Se é medicinal, se é com um fundamento ou um fim de saúde, é bem-vindo. Obviamente, a gente tem um tipo de discussão. Por outro lado, tem a outra discussão que realmente é mais a preocupação de cunho social, que é realmente o uso indevido, exagerado, que se torna realmente uma preocupação. São duas coisas em paralelo que precisam ser realmente vistas de forma distintas, por aí. Exatamente isso. A gente vê que
mesmo, por exemplo, no uso adulto, quando a gente olha para os países que fizeram essa legalização, né, a gente entende que diminuiu o índice de criminalidade e que aquela velha história onde a cannabis é a porta de entrada para outras drogas foi quebrada, né? Percebeu-se que ela não é a porta de entrada, ela é a porta de entrada justamente por ser uma droga leve que é vendida no mesmo lugar do que outras drogas. Então, assim, obviamente não é simplesmente chegar e legalizar, né? Isso tudo tem que ser pensado, isso tudo tem que ser trabalhado a nível estratégico econômico, a nível geolocalizado também, né? A gente vê, por exemplo, os produtores brasileiros têm uma coisa muito legal, acho que não só os brasileiros, da América Latina também tem essa percepção de fazer uma reparação histórica em torno da cannabis. Então, uma inclusão de povos originários, de pessoas em situação de vulnerabilidade, tem um carinho, um cuidado muito grande com o manejo de solo, com o uso de bioinsumos que não agridem ou agridem pouco ao meio ambiente. Então, a gente vê que existe um esforço de todos os empreendedores que estão nesse meio para realmente desconstruir essa imagem e construir uma imagem em torno de uma evolução positiva em vários aspectos. Em termos de Brasil, a gente sabe de diferenças regionais em vários aspectos. Em termos de aceitação ou de como vem esse mercado da cannabis, tem alguma região ou outra que mais se destaca? Como é que a gente está nessa análise geral do território brasileiro, na sua opinião? Legal. Sim, temos alguns estados que se destacam, né? A gente vê Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo se destacando. A gente tem na Paraíba, né, que foi a primeira associação, que é a Abrace, que é a maior do país hoje, também ali atende um nível medicinal muito grande. Mas aonde a gente mais encontra associações de cannabis está no estado de São Paulo. Não, é bom saber. São Paulo geralmente é realmente um núcleo que reúne, sei lá, questão de desenvolvimento de economia, trabalho e, né, de diversos mercados, não diferente do que a cannabis no significativo, né, de tipo como é utilizado e tal. Agora, Luiz, blockchain, queria saber mais, porque é uma questão curiosa, né, envolvendo tecnologia, é uma plataforma, como é que funciona e qual é a relação da cana com esse mercado, com esse tipo de estratégia, não sei, ferramenta. Legal. A blockchain, ela veio, né, para solucionar um problema, que é o problema de remover um intermediário de uma transação. Tá. Então, o Bitcoin ele surgiu para que o quê? Para que as pessoas conseguissem fazer uma livre troca de ativos financeiros sem o banco para intermediar essa transação. Então, todo o algoritmo, toda a tecnologia vem em função disso. A cana também se posiciona muito parecido, mas ao invés de ser uma alternativa ao banco, nós somos uma alternativa às certificadoras de impacto, de maneira geral. Então, o que a cana faz? A plataforma da cana, ela audita o impacto ambiental, social e o nível de governança dessas associações, desses produtores. Tudo isso feito de forma descentralizada, ou seja, por meio da comunidade. A comunidade da cana ela é ativa, ela participa desse processo. Ela utiliza o token, né, que é o Canacoin, né, que seria o parecido com o Bitcoin, para que ela participe desse processo. Então, ela coloca teus tokens lá, é uma forma de garantir que ela vai participar com veracidade, senão ela pode perder aquilo, e audita alguns documentos enviados pelos produtores. A gente está agora com a auditoria de governança. Então, a auditoria de governança, a gente olha para aspectos regulatórios, então a gente garante que a medida judicial desse produtor atende ao número de pacientes que ele está servindo medicamento, que existe políticas anticorrupção, canais de ouvidoria e de denúncia, para principalmente um crime envolvendo um crime, né? Ou alguma situação envolvendo tráfico de drogas ou alguma situação envolvendo também algum tipo de crime grave. A gente também valida o QIC, né, que a gente fala, né, o conhecer o nosso cliente ali do outro lado, para ver também se não tem algum envolvimento aberto com um crime grave. E reserva de área legal. Então, a gente entende se é preciso que esse produtor tenha uma área de reserva legal, uma área de reserva permanente, se ela precisa ser recomposta ou não. Tudo isso a própria comunidade faz. E ela faz isso num processo muito semelhante a um reconhecimento de firma no cartório. Então, não precisa ser técnico para fazer isso. O que acontece nesse reconhecimento de firma no cartório? Você leva um documento com uma assinatura, a pessoa que te atende, ela vai pegar essa assinatura de um arquivo ou vai olhar para a assinatura digital e ela vai comparar.
ela vai validar se é a mesma assinatura e para isso ela te dá um carimbo. Se você parar para pensar, uma pessoa auditando um documento tem ali uma grande chance e uma vulnerabilidade para que esse processo ele seja corrompido. É muito fácil corromper uma pessoa. Quando a gente olha, por exemplo, a tecnologia da Cana, que faz algo muito similar, só que de forma descentralizada, com pessoas do mundo inteiro e somando números de validações, a gente quebra um pouco dessa desconfiança do mercado sobre as auditorias ESG que a gente vê por aí, que eventualmente pode ter ou não alguma desconfiança com relação à informação. É porque realmente, né, algumas pessoas tratam o ESG apenas como letras, e não são só letras, não são só métricas na teoria. Na prática, a gente precisa realmente de uma questão ativa, de atuação, de desmistificar também o que deixa de ser, como contribui, porque veio para ficar. Eu acho que a empresa que não se enquadrar, seja ela ligada a essa questão do mercado de cannabis ou qualquer outro, em ESG, fica para trás. Não tem jeito, a gente não tem para onde correr agora nem voltar, né? É só seguir realmente e ver como a evolução dessas métricas beneficia todos os envolvidos, não é, Luiz? Exatamente isso. Inclusive, se a gente for olhar para as grandes corporações europeias, elas não comercializam produtos de empresas que não tenham selos ESG, que não sigam protocolos grandes do mercado, como o ISO 14000, por exemplo, ou eventualmente outros protocolos de auditoria. Então, assim, existe esse benefício para a empresa também, não é só seguir boas práticas e tá tudo bem, tem um benefício econômico envolvido, mas eu acho que tem um próximo passo que precisa ser dado também, que é o entendimento das pessoas que a responsabilidade disso, né, de toda essa reparação histórica, de todo esse cuidado com o meio ambiente, não é só das empresas, são também das pessoas, né? Então, eu acho que se todo mundo se importar com isso, a gente consegue aí ter um mundo melhor, um mundo mais amigável e confortável para que todos se relacionem bem. Pois é. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu convido a quem está nos acompanhando a continuar por aqui. Na volta, Luiz Quintanilha fala sobre essas questões ligadas à Cana, que é uma startup que uniu o mercado de cannabis, também essa questão do blockchain e muito mais. É já aqui no ABCD ESG de hoje. Estamos de volta, Luiz Quintanilha hoje aqui comigo. A gente estava falando no bloco anterior, né, Luiz, de algumas questões, alguns aspectos, já principalmente socialmente falando, enfim. E agora a certificação, né, a plataforma de certificação ou certificadora para produtores de cannabis e tal. Como é que olhamos para essa questão que é importantíssima? Afinal, falamos de segurança também nesse aspecto. Sim, legal. Eu acho que é importante destacar aqui, né, o porquê a escolha da cannabis. Além dela ser uma planta que precisa de um nível de governança maior do que as outras culturas conhecidas, né, ela também é uma planta ecoeficiente. Então, ela chega a remover até 60 vezes mais CO2 do que uma árvore por conta de dois fatores, né? Primeiro fator, ela tem um ciclo muito curto, então em cerca de 4 meses ela se desenvolve, dá frutos. Ela precisa de pouca água, né, poucos insumos de maneira geral para crescer, e ela tem uma propriedade especial, que ela retém o CO2 nas fibras. Então, ela evita a liberação na hora do corte, diferente de outras agriculturas, né, ou de uma árvore que quando você corta ela, você devolve boa parte do CO2 que foi removido e retido ali quando você derruba ela. Então, olhando para esse aspecto, a gente entendeu que a cannabis ela precisava desse aspecto de governança, ela tem um potencial ambiental muito grande e tem também todo esse trabalho que eu falei do nível social que as associações vêm fazendo, né, de inclusão de povos originários e tudo mais. Então, a gente desenvolveu essa certificação para auditar esses 3 níveis. Sim. Por exemplo, no módulo ambiental, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para uma gestão de resíduos. Então, a gente vai olhar como esse resíduo é descartado, se existe um controle, por exemplo, de qual a quantidade de cada um destino correto para o descarte, se tem algum resíduo que é incorporado na própria cadeia logística ou fornecido para um outro produtor ou para uma outra operação, se existe uma substituição de bens duráveis, assim como quando a gente olha para o manejo, a gente olha muito para o consumo, né? Então, o consumo de água, o consumo de energia elétrica, da onde vem essa energia elétrica, vem de fontes renováveis, né? Qual é o fertilizante que você está usando, existe uma rotatividade de cultura, tudo isso a gente olha e dá uma nota para cada um desses critérios. E por fim, o lado social também, que é muito importante, né? É onde a gente entende que
Isso ajuda a agregar, a aumentar o nível de compliance, a quebrar ainda mais todo esse tabu. A gente olha para políticas de inclusão, diversidade, a gente olha para a faixa salarial, se não existe um desnível, se não existe pessoas do mesmo gênero, por exemplo, com uma diferença muito grande de salário. A gente olha também para a inclusão de povos originários, a gente olha para doação de medicamento, para práticas mesmo que ela executa de reparação, de doação e tudo mais. Tudo isso compõe esse score. Não, é muito interessante. Agora, da parte sustentável, eu queria até te ouvir mais sobre as vantagens da plantação. Acredito que mais absorção de CO2. Como é que olhamos também para essa função mesmo de tipo reparação ambiental que a gente tanto fala sobre a sustentabilidade nas métricas ESG, Luiz? Legal. Então, a cannabis, né, além dessa propriedade de remoção de CO2 e fixação na fibra, ela também tem uma outra propriedade muito especial que vem das raízes dela. Então, a raiz da cannabis, ela faz um processo de fitorremediação, onde ela está ali produzindo uma biomassa. Nessa troca de nutrientes com o solo, ela remove metais pesados. Então, alguns metais como chumbo, zinco, cádmio, melhorando, inclusive, produtividade das próximas safras e colheitas que vão estar ali. Claro, se com um cuidado e um carinho no manejo, né, em todo o planejamento dessa operação. E também tem um outro ponto legal, né, porque quando a gente olha, por exemplo, para esse módulo ambiental, quando a gente audita tudo isso, a gente entende o quê? O saldo de carbono daquela operação, que nada mais é o quanto você consegue remover, menos o quanto você polui, mais o quanto você substituiu de elementos na cadeia, que faz com que essa produção seja mais sustentável. Com isso, a gente tem o saldo. O saldo já foi totalmente auditado de forma descentralizada e a gente consegue acoplar o módulo de crédito de carbono, que também é um passo muito importante, né? Então, se, por exemplo, o produtor percebe que ele não tem ou ela não tem ali um nível tão alto de saldo de carbono ou tem até um nível negativo, ela pode simplesmente compensar a tua emissão para ser neutra ou vender esses créditos para um outro produtor também, caso seja positivo. Crédito de carbono, que também é um ambiente que muita gente às vezes não entende, né, questões específicas mesmo, porque é meio, não só novo, não novo, entre aspas, somente, mas assim, é meio complicado a gente ver, né, tem muitas particularidades, como é que funciona, aquele RED+, enfim, e incrível ver que até o mercado de cannabis também se envolve direta ou indiretamente nessa questão de créditos como um todo, as operações, né? Inclusive o blockchain também que você citou anteriormente, que viabiliza as operações também, é por aí o crédito de carbono ou é uma coisa e outra separada? Não, é por aí sim. Né? Não todo crédito de carbono é originado pela blockchain, mas ele pode ter uma grande vantagem quando ele é originado na blockchain. Legal. Porque a blockchain, ela conseguiu criar um banco de dados que é imutável, transparente para todo mundo e ao mesmo tempo que ele é transparente, ele também é privado em algumas situações. Então, dessa forma, o que a gente garante? Garante que quando foi auditado, o resultado era aquele, ninguém vai mudar aquele resultado, o resultado está transparente para todo mundo. E isso aumenta o nível de compliance de todo esse crédito gerado. Né? Então, hoje a gente sabe que um crédito de carbono ele custa em média $20 no mercado voluntário, que é um mercado que ainda não está regulado. Diferente, por exemplo, da Europa, onde a gente tem um crédito de carbono que chega a 95 euros ou até mais. A ONU já estabeleceu que para que a gente consiga reduzir os níveis de poluição, é preciso fazer com que o preço do crédito de carbono ele salte de $20 para cerca de $75. Por quê? Porque dessa forma fica muito mais caro você comprar créditos de carbono do que você mudar a tua logística interna para poluir menos. Então é para forçar isso, senão fica uma coisa de tá muito barato, eu vou comprar aqui e vou continuar poluindo. Sim, não, é muito importante a gente olhar realmente para os benefícios, né, de conhecermos cada vez mais esses aspectos diversos. Luiz, em comparação com o mundo, o Brasil está em qual patamar, na sua opinião? Tem algum país que se torna, de certa forma, referência para a gente em termos dessas evoluções do mercado? Como é que você olha? Sim, legal. O Brasil, em relação ao mundo, ele está à frente. Porque se a gente olhar, são só 40 países, né, um pouco mais que isso, talvez, que aderiram à legalização, então ele acaba saindo na frente. Mas quando a gente olha para esses países que aderiram à legalização, o Brasil ainda está muito atrás. A gente vê países que se destacaram, como, por exemplo, o próprio Uruguai. O Uruguai, né, ele fez uma lei de 30 anos, projetou essa lei para absorver todo esse mercado, tirando ele do tráfico, do narcotráfico.
né? Então é um país que é uma referência para todo mundo, porque legalizou em todos os aspectos. A gente tem o Canadá, né, que hoje é um dos maiores produtores de cannabis do mundo, que também se destaca. A Colômbia, né, dizem que vai ser o novo Canadá, porque ali tem uma rota muito boa, por exemplo, para a América do Norte. É um país que tem um clima que favorece também ao crescimento da planta. E, por fim, um outro país que se destaca muito também, e é até um caso curioso, é a China. A China tem a maior plantação legal de cannabis hoje. Na verdade, eles plantam o cânhamo industrial, né? Que é uma planta que ela não tem, por exemplo, o THC, que é o que dá o efeito psicoativo, mas ela tem ali, ela cresce bastante, ela tem fibras resistentes e ela tem essa propriedade de melhora de solo e que ajuda também, além de retirar metais pesados, a conter erosões. Então, a China encontrou no cânhamo um caminho para melhorar teu meio ambiente, né? Teu solo de maneira geral, mas através de uma commodity lucrativa. Tanto que ela diminuiu, né, a produção de soja, parou de produzir soja, começou a importar do Brasil e começou a plantar cânhamo, onde ela tem mais lucro, além de melhorar todo o ecossistema. Não, e é uma planta que abastece vários aspectos do mercado, né? Desde a questão da produção mais líquida ou de remédios mesmo, ou seja, é uma gama de produtos que pode ser utilizado ali ou desenvolvido através apenas dessa matéria-prima, dessa base. Então, a gente tem realmente uma indústria que é ampla e que se retroalimenta, digamos assim, não é, Luiz? Sim, é ampla, se retroalimenta. Uma curiosidade, poucas pessoas sabem, mas a semente da cannabis ou do cânhamo ela é um superfood. Então ela chega a ter 3,5 vezes mais proteína do que a ervilha, além de outros nutrientes, outros benefícios. A gente vê, por exemplo, a raiz, né, que produz essa biomassa, remove metais pesados. O que a gente entende? Que ali a gente consegue aproveitar toda a planta, folha, caule, raiz, flor, né? Então a gente não precisa nem descartar ela e, se bem incorporada com um bom planejamento de manejo e cadeia produtiva, a gente consegue incorporar todos os elementos, reduzindo até o descarte na produção. Sim, é muito interessante ver, né? Todos os aspectos e as partes desde plantio até colher, até realmente transformar na indústria, enfim. Em termos gerais, dicas para pessoas que queiram empreender nessa área. Como é o desafio para você? O que é que você pode compartilhar em termos de tipo, tá com essa ideia? O que fazer? Eu acho que o primeiro passo para quem quer, por exemplo, plantar cannabis é tirar o seu habeas corpus pessoal, fazer como modelo que as outras fizeram, né? Você pegar esse excedente da produção, começar a achar outras pessoas que precisam, outros pacientes e começar a tratar essas enfermidades, e a partir daí você consegue construir a tua associação. Mas também existe todo um espaço para um mercado onde você pode atuar com produtos de cannabis, cosméticos, você pode atuar com produtos de cânhamo, né, no tecido, você também pode atuar com acessórios, tudo mais. Então a gente vê que isso vem se destacando muito, né, vem crescendo. Não só à frente de produção, mas também à frente desse outro mercado de acessórios e outras coisas que tange todo esse ecossistema. Olha, foi um prazer falar contigo. É um mercado que realmente a gente carece ainda de muita informação profunda e tal, mas foi bom desmistificar um pouco e te parabenizo, enfim, pela atuação. Conte sempre com a gente. Até a próxima, Luiz. Muito obrigado. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. O programa sempre fica disponível também no YouTube do canal Empreender. Até o próximo programa.